Se a mensagem for pregada e sustentada, acredite em mim, sinais e maravilhas vão suceder, glória de Deus vai descer, vai se manifestar, salvação em massa vai acontecer. Meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que eu dei o nome da pedra que se tornou coluna. A pedra que se tornou coluna. A palavra do Senhor diz que todos nós somos pedras vivas. 1 Pedro capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. O Senhor Jesus é chamado de a pedra que vive. Rejeitada sim pelos homens. Até hoje rejeitado. Até hoje as pessoas rejeitam Cristo. Você sabe, não vivemos uma geração que é anti-Deus. Eles estão abertos para qualquer Deus. Eles são, na verdade, uma geração anti-Cristo. Não aceitam nada que procede do Evangelho. Por que eles são anti-Cristo? Porque crer em Cristo é crer que Ele morreu pelos nossos pecados. Isso confronta muito o homem. Porque se ele fala que crê em Cristo, ele tem que admitir que é pecador. E hoje em dia, chamar alguém de pecador é ofensivo. Ele não é pecador. Ele não peca mais. Por isso ele é anticristo. Rejeitado pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos pedras espirituais. Você é uma pedra viva. Muito bem, deixa eu falar algo para você. Quando eu fui a Israel uma ocasião, e conversando com o guia, e ele me contando algumas particularidades, que às vezes a gente não sabe. Ele dizendo o seguinte: na época de Jesus, 2000 anos atrás, em Israel eles tinham um costume. Qual que era o costume deles? Aquelas pedras que estavam lá, né, nos montes, largadas, né, no ermo, eram chamadas de pedras, rochas, só pedras. Mas quando alguém pegava aquela pedra, aquela rocha, trazia para sua casa, moldava, quebrava, dava uma forma, uma utilidade para aquela pedra, ou então colocava ela como parte da edificação da casa, aí ela não era chamada de pedra mais, aí ela era chamada de pedra viva. Pedra viva. Portanto, quando Pedro fala de pedras vivas, é claro que ele está também falando de nós, porque temos vida de Deus, não somos inanimados, mas ele está falando também de algo que era normal naquela época para compreender. Então, um judeu compreendia quando alguém falava de uma pedra viva. Era uma pedra que estava tendo alguma utilidade, servindo para um propósito. Então eu quero dizer para você que você também é pedra viva. Não só porque a vida de Deus entrou em você, mas porque você foi trazido lá do ermo, lá do mato, lá da mina de pedra. Você foi trazido de lá para cumprir um propósito na casa de Deus. Todos nós temos propósito na casa de Deus. Deus trouxe você com um propósito santo. Ele quer usar você para uma finalidade espiritual. Quantos creem, digam amém. Agora, para que Ele possa usar você para esse propósito, Ele tem que moldar você. Ele tem que tirar as arestas. Ele tem que tirar aquilo que está sobrando. Ok? Esse processo que demanda a nossa vida, ele é inevitavelmente doloroso. Entende? Produz dor. Porque Deus está quebrando coisas, tirando coisas. Eu só quero que você entenda que Deus não vai fazer isso na sua vida mandando praga sobre você, mandando miséria para você, nem mandando doença para você. Mas Deus vai permitir muitas situações de pressão, de não ser compreendido, de ser às vezes caluniado, perseguido, entendeu? De sofrer situações em casa e em outros lugares, onde a pressão traz sobre você uma certa angústia. Mas você deve se alegrar, porque Deus está moldando algo espiritual em você. Jesus é a pedra que vive, Ele é o molde, Ele é o padrão. E o que acontece? Deus Pai está moldando pelo Espírito Santo para que você tome a forma de Cristo.
Mas você tem que ficar alegre, sabe também por quê? Porque tudo aquilo que é moldado e trabalhado, aumenta o valor. Aumenta o valor. Se você era precioso antes, eu quero dizer que você é muito mais precioso agora. Isso vale para qualquer coisa. Um diamante bruto é caro, mas esse mesmo diamante lapidado é centenas de vezes mais caro. Você pode pegar uma barrinha de ferro, que deve custar 10, 20 reais, tem pouco valor. Mas se você pega essa barra de ferro, põe ela no fogo, bate ali na bigorna e transforma ela numa ferradura para o cavalo, ela aumenta o valor 10, 15 vezes mais, só de fazer isso. O próprio ouro é assim. Você pega a grama, que eles chamam de grama do ouro bruto, ela vale, não sei, 140, 150 reais hoje, uma grama. Mas se você pega essa grama, ou várias gramas, e transforma numa corrente de ouro, aí o preço aumenta 10, 15 vezes mais. Dependendo da corrente, muitas vezes mais. O próprio ouro muda o valor quando é trabalhado. Você tem sido trabalhado pelo Espírito de Deus. Isso significa que o seu valor diante de Deus está aumentando cada dia mais. Ele olha para você, ele enxerga o trabalho que tem sido feito. A Bíblia fala que Jesus, quando chegar diante de Deus, ele vai nos apresentar. E vai dizer, eis os muitos filhos que o Senhor me deu. E ele vai olhar o penoso trabalho da sua alma e vai se alegrar. Sabe por quê? Porque esse penoso trabalho aumentou o seu valor na presença de Deus. Então, ser trabalhado por Deus tem que ser motivo de alegria. Ainda, como diz Tiago, que no momento não pareça motivo de alegria nenhuma. Então, mas o alvo de Deus é que essa pedra possa crescer e se transformar em coluna. Então, todos nós aqui já fomos feitos pedras vivas, mas nem todos são colunas ainda. A coluna é o resultado de um processo de transformação. Coluna é uma posição de honra e de glória. Quando Salomão foi construir o templo, eu não sei se você já viu alguma imagem ilustrativa do templo. No pórtico, na parte da frente do prédio, Salomão fez 2 colunas, tem 2 colunas só. E ele deu o nome para ela, Jaquim e Boaz. Era o nome daquelas 2 colunas. Você sabe, a única parte do prédio que tinha nome eram as colunas. Quando você é feito coluna, essa é uma posição de honra na casa de Deus. Está me ouvindo? Apocalipse, vamos ler isso na palavra do Senhor lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 12. O Senhor faz uma promessa ao vencedor. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Naquela época, as colunas é que contavam. Se você for hoje, né, eu quero muito convidar você para ir comigo a Israel o ano que vem, porque nós vamos a Éfeso. Éfeso são as ruínas mais preservadas que eu já vi. As mais bonitas também. Então, você tem toda aquela construção clássica grega. Eu não sei se você é familiarizado com isso, mas as construções daquela época, você não via parede, você só via o quê? Coluna. Quando você olhava um templo grego, você só via coluna. Não é como hoje, você olha um shopping center, é só aquele paredão, aquele caixotão, tem colunas, mas ninguém vê, não é? A beleza diminui muito, mas quando você vê um prédio que tem colunas, ainda mais na fachada, isso aumenta muito a sua beleza. Então, quando eles liam, ouviram essa palavra 2000 anos atrás, eles viam essas colunas, eles viam a coluna do templo, ok? Que é uma posição de honra. Então, o vencedor será feito coluna, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Todo crente é pedra, o vencedor é coluna. Todo crente é pedra viva, o vencedor é transformado em coluna. Quantos querem ser colunas na casa de Deus? Por quê? Porque esse é o propósito, esse é o resultado do trabalho. Amém? Então, a palavra do Senhor diz lá em Gálatas 2:9, na verdade Paulo diz isso. Paulo diz que Pedro e Tiago eram colunas, olha o que diz. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João. Cefas aqui é Pedro em hebraico, ok?
Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, quando eles que eram colunas estenderam a destra da comunhão para Paulo e Barnabé, estavam também reconhecendo que tanto Paulo quanto Barnabé eram colunas na casa de Deus. Mas o que eu quero frisar aqui é que Cefas, Pedro, foi feito coluna. Eu queria tomar Pedro hoje como exemplo de alguém que era pedra, mas foi transformado em coluna na casa de Deus. Quem diz isso é o próprio apóstolo Paulo. A experiência mostra isso. Nós precisamos de muitas colunas. Para que a obra de Deus avance é necessário muitas colunas. Colunas que sejam preparadas para suportar peso. Porque o objetivo da coluna é sustentar a construção. Você sabe, toda a construção está em cima do alicerce. E o alicerce é Cristo. O alicerce é Cristo, a rocha. Mas em cima da rocha, Deus coloca colunas. Os meus pés estão firmados na rocha, mas eu preciso de ser coluna para sustentar a edificação do santuário de Deus nessa geração. Se as colunas são frágeis, a obra não pode crescer. Se as colunas saem da posição, o trabalho esmorona. Se as colunas reclamam do peso, tem algo muito errado com ela. Ela ainda não é coluna, porque colunas são forjadas para suportar peso. É que às vezes você acha que a obra de Deus é pesada, mas o que torna a obra de Deus pesada realmente? Não é a obra em si. O que torna a obra pesada é o ataque do diabo. Qual é o ataque básico do diabo? Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu tenho repetido isso aqui semana após semana. O ataque básico do diabo é te levar de volta para a lei. E quando você volta para a lei, duas coisas acontecem com você. Duas coisas possíveis. Você se enche de justiça própria ou se enche de condenação. Quantos se lembram disso? O que torna a obra pesada? Veja, eu estou aqui hoje. Eu não sei se dá para notar, mas foi uma semana puxada para mim. Preguei em 2 conferências durante a semana. Fiquei horas e horas em conexões intermináveis em aeroporto, aviões que atrasaram. Dormi pouco, mas eu estou aqui hoje. Não sei se você está percebendo que eu estou cansado, espero que não. Mas você sabe, o meu cansaço é só físico. Porque por dentro, eu estou completamente em paz aqui na presença dos irmãos. Porque não é peso estar aqui. Não é peso compartilhar a palavra com você. Não é peso eu sentar durante a semana e escrever um texto para compartilhar aqui com você hoje. Para edificar você e a célula. Não é peso. Mas sabe quando é que ele se torna peso? Quando eu aceito a mentira do diabo. Se eu vier andando ali pelo corredor pensando, ai meu Deus, eu vou pregar hoje, mas será que eu estou em condições? Ai meu Deus, eu não sei se eu orei suficiente, se eu sou bom o suficiente, eu não sei se eu estou em condições, não sei se Deus vai me honrar, porque eu não sei se eu cumpri todos os princípios, não sei se eu cumpri todas as condições. Oh Senhor, tem misericórdia, me ajuda, eu vou pregar agora. Aí eu vou subir aqui e vai ser um peso. Sabe por que é peso? Porque o diabo veio trazer o jugo dele da condenação. Mas se eu chego ali, começo a descer aquele corredor, e eu ergo a minha mão para o céu e digo, eu fui lavado pelo sangue, não é pelo meu mérito, eu estou aqui confiado só na justiça de Cristo. Aí eu posso ser coluna em paz. Está me entendendo? O vencedor é feito coluna. Vê lá se o Senhor ia te dar uma recompensa ruim. Então aqueles que serão colunas lá, começam sendo colunas hoje. Hoje. E eu louvo a Deus. Porque cada vez mais temos irmãos querendo ser coluna na casa de Deus. Qual foi a experiência de Pedro? Primeiro, como é que ele foi feito pedra? Foi na sua conversão. Lá em João 1, verso 35. João 1, 35 diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Esses 2 discípulos eram André e João. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Essa é a segunda vez que ele fala. A primeira vez ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele falou: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, fizeram o quê? Seguiram a Jesus imediatamente, porque creram que Jesus era o Cordeiro. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede.
Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, achamos o Cordeiro de Deus. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro em hebraico. Veja, Pedro não foi transformado em pedra em algum momento depois, não, no momento em que ele creu. Nesse momento aqui, Pedro ainda não tinha o Espírito Santo como ele viria a ter depois, como nós temos hoje, porque o Espírito ainda não havia sido dado. Nós podemos dizer que esse evento aqui, ele representa a conversão, é a primeira experiência, é quando você crê. Em que Pedro creu? Pedro creu que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cordeiro de Deus. Sabe quando as pessoas se convertem? Quando elas creem que o Cordeiro de Deus tira o pecado delas. Quando elas creem que o Cordeiro de Deus é o Messias, é o Cristo de Deus. Nesse momento elas são salvas. Quando elas são salvas, elas nascem de novo, elas são transformadas em pedras vivas na casa de Deus. Por isso eu digo para você, se você já creu, já confessou com a sua boca, creu com o coração, você foi transformado em pedra viva. Amém, meus irmãos? Essa foi a primeira experiência de Pedro. Mas Pedro não tinha sido ainda conquistado pelo Senhor. Ele creu que Jesus era o Messias, era o Cordeiro de Deus, mas assim como muitos crentes hoje, ele se converteu, vem participar dos cultos, gosta de ouvir a palavra aqui na reunião, mas ele sai daqui, ele vai viver a vida dele e nem se lembra das coisas da igreja. Para ele isso não faz parte do dia a dia dele. Igreja é só o culto. Esse é Pedro. Igreja é bom, adoro os corinhos, amo o ambiente, a palavra como é maravilhosa. Então esse sujeito, esse irmão, converteu-se, mas ele não entendeu ainda que ele é uma pedra viva que tem que ter um lugar na edificação. Ele não entendeu que tem um propósito para ele na edificação. Por enquanto ele nem entendeu e nem quer entender. Ele fica observando de longe. Esse é Pedro. A Bíblia fala que Pedro, ele creu em Jesus, mas não fez como André e como João. Ele não foi seguir Jesus. Ele creu e voltou para o barco. Foi trabalhar. Ele era pescador. Mas o Senhor Jesus não desiste. E a pedra então vai ter que ser quebrada. É o segundo momento. Lá em Lucas capítulo 5, diz assim: aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O Senhor então resolveu entrar num dos barcos, mas o Senhor nunca faz nada por acaso. Entrando em um dos barcos, que era de quem, meus irmãos? Simão Pedro. O Senhor entrou de propósito, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Você sabe, nós somos profissionais, nós entendemos de peixe. A noite inteira estamos tentando pegar peixe, não tem peixe. Mas, sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase afundarem, tanto peixe. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E você vai pescar tanto também que vai quase afundar o barco quando você pescar. Por isso, a primeira vez que ele pescou, foram quase 3.000 peixes de uma vez. Veja, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é um momento muito importante. É um momento em que a pedra é quebrada. É quando Deus começa a moldar essa pedra. Muitas pessoas vêm para o culto, participam da reunião,
né? Alguns até vão à célula, mas só, nada além disso, até a hora em que Deus vem para quebrar. Agora, quando a gente fala de quebrar, as pessoas ficam com medo, e aí querem vir servir a Deus por medo, mas não é essa a maneira de Deus fazer. A Bíblia fala que o Senhor entrou no barco de Pedro, ou seja, o Senhor pediu para usar o barco de Pedro. Presta atenção, quando Deus pede alguma coisa para você, não é porque Ele precisa. Quando Ele pede algo para você, Ele está procurando uma ocasião para abençoar você. Está me ouvindo? Quando o Senhor diz, dá-me alguma coisa, não é porque Ele precisa, não precisa de nada. É porque Ele quer uma ocasião para superabundar bênção na sua vida. Quando o Senhor mandou Pedro jogar as redes, talvez Pedro até pensava que poderia pegar um ou outro peixe, né, na palavra do Senhor, mas ele nunca imaginava que seria tanto peixe ao ponto de afundar barco. Presta atenção, os planos de Deus a seu respeito são muito maiores do que o que você mesmo tem. Está me ouvindo? Muito maiores. Eu sei que você quer um emprego, mas Deus quer te dar uma posição espiritual. Eu sei que você quer só se casar, você quer só se livrar da solidão, mas Deus quer dar uma geração, uma descendência. Deus sempre está pensando de maneira muito maior, muito mais abundante, muito mais gloriosa, porque os pensamentos dele são muito mais altos do que o nosso. Por isso, responde ao Senhor, mesmo que a princípio pareça até um pouco de incredulidade. Veja, Pedro fez, mas ele nem fez aquela fé toda. Vamos ser francos, Pedro teve essa fé toda. Senhor, eu vou fazer, e eu tenho ousadia agora, quando eu lançar essa rede vai ser um negócio. Não, Pedro falou, olha, eu entendo de peixe, trabalhei a noite inteira e não peguei nada, mas o Senhor está falando. Não é assim que alguns crentes fazem conosco aqui? O pastor Luiz está falando, então vamos fazer. Você sabe, nós entendemos de economia, nós entendemos de negócio, as coisas não estão fáceis, mas ele falou para fazer, então vamos lá, vamos fazer. Não é que ele está cheio de fé, não, ele tinha uma pouca fé, mas isso não foi impedimento para Deus fazer o milagre na vida dele. Se você acha que a sua fé é pequena, acredite em mim, não será impedimento para o Senhor fazer na sua vida também. Coisas grandes o Senhor vai fazer, não vai ser proporcional à sua fé. A Bíblia fala então, que Pedro, quando viu aquela quantidade enorme de peixe, o que ele fez? A Bíblia fala que ele se agarrou aos pés do Senhor, e falou o que para o Senhor? Retira-te de mim que sou pecador. Peraí, mas Jesus nem estava pregando sobre pecado. Jesus não falou nada para ele, não exortou ele, não falou que ele tinha pouca fé, não falou que ele era infiel, não falou nada para ele. O que o Senhor fez para ele? Olha, você deixou eu pregar aqui no seu barco, estou aqui usando o seu barco tem um tempão, e você deixou eu usar, então eu quero te abençoar agora, lança a rede. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Pedro arrependeu, porque ele recebeu uma medida de amor e de graça tão grande, diante de uma atitude tão ruim dele, diante de uma fé tão pequena, ele recebeu tanta graça, tanto favor, que a reação dele foi qual? Se prostrar ao pé do Senhor. Agora, é uma coisa meio paradoxal, porque ele agarra aos pés do Senhor, mas fala, retira-te de mim. O Senhor fala, que jeito, você está me segurando. Entende? Por quê? Porque retira-te de mim, mas ao mesmo tempo está agarrando. Porque eu não tenho para onde ir, o Senhor é que tem a vida, eu quero é o Senhor. Eu percebi o quanto eu sou necessitado do Senhor, eu preciso me arrepender, eu sou pecador, mas Tu és santo. Entende o que eu estou dizendo? Agora, o que levou Pedro ao arrependimento? Foi a pancada de Jesus? Foi a paulada? Foi a praga que ele jogou? O que levou Pedro ao arrependimento? Foi a bênção. Ele foi tão abençoado, ele recebeu tanto de Deus, que a resposta dele foi se arrepender. Por quê? Lá em Romanos 2,4 diz o quê? Romanos 2,4: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando, muitos ignoram isso, que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Diga, é a bondade de Deus, é o favor de Deus, é o amor de Deus que me conduz ao arrependimento.
Está me entendendo? A graça de Deus não produz pecado. A lei, sim, é a força do pecado. A graça, o amor, a bondade de Deus produz em você contrição, produz em você arrependimento, te leva a se comprometer, te leva a se envolver. Então, eu vou ser ousado com você. Por que alguns estão vivendo ainda no estágio anterior de Pedro, que converteu, creu no Messias, mas tem uma vida comum como qualquer outro? É porque ele não tinha provado o amor ainda. Ele não tinha conhecido o amor. Sabe por que você às vezes tem estado também aqui, sem muito compromisso, sem se envolver muito, só pensando nas coisas naturais lá do seu trabalho? É porque os seus olhos não se abriram ainda. Você não entendeu o quanto você é amado. Mas quando você pescar uma quantidade de peixe tão grande que você nem pode carregar, preste atenção, a bondade de Deus vai te levar a se arrepender. A bondade de Deus vai te atrair para Ele, não te afasta. A bondade de Deus não produz licenciosidade e libertinagem. Não, a bondade de Deus produz arrependimento. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, você está falando esse negócio aí de arrependimento? Eu creio que Deus pode levar a pessoa a sofrer para se arrepender também. Veja, eu não discuto com Deus não. Deus faz como lhe apraz. Deus tem os seus caminhos. Mas muitos gostam de usar a história do filho pródigo para dizer que o arrependimento dele foi resultado de, vamos dizer, de um tratamento divino. Mas como é que foi essa história? Os irmãos se lembram da história? A Bíblia fala que o menino pediu para o pai a herança antes da hora, o que é uma grande desonra, porque em outras palavras, ele pediu para o pai morrer, mas o pai não morria. Então ele pediu o dinheiro. Ele pegou o dinheiro, não devia ser pouco, gastou tudo. A Bíblia fala com prostitutas, na orgia, bebedice. Se fosse hoje, teria também jogo e droga envolvido. Aí ele ficou na miséria. Alguém fala, está vendo? Isso é Deus. É Deus que produziu miséria na vida dele. Deus não produz miséria na vida de ninguém. O que produz miséria é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Todo aquele que anda na carne, anda no pecado, caminha para a morte. Entendeu? Não é Deus. Deus não tem que fazer esse tipo de coisa. O pecado levou ele àquela situação. O pecado levou ele ao fundo do poço. Porque prazer tem preço. A Bíblia fala então que lá na pocilga, alimentando porcos, ele não tinha o que comer, ninguém dava nada para ele comer, ele queria comer comida dos porcos. Um dia ele caiu em si. Alguém fala, está vendo, pastor? Ele caiu em si. Sim, essa é a expressão que está lá em Lucas capítulo 15. Ele caiu em si. E o que ele falou? Ele falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai tem muitos empregados na fazenda dele, que recebem um bom salário e têm o que comer. Vou fazer o seguinte, vou sair, vou voltar, o que é bom, e vou dizer para meu pai, pai, pequei contra o céu. Alguém vai dizer, isso é arrependimento. Pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Só te peço que o Senhor me contrate como empregado. Eu pergunto para você, esse menino estava realmente triste pelo pai? Ele estava preocupado com o pai? Meu pai está lá sofrendo. Ai, como eu fiz ele sofrer, ele está lá sofrendo, ele está querendo me ver, ele não sabe como é que eu estou, eu vou lá. Era isso que estava preocupado? Ele estava preocupado com quem? Com ele mesmo. Ele estava preocupado com a sobrevivência dele. Ele só achou que o pai dele era um bom patrão. Então veja, ele não estava sendo bonzinho, não havia mudança nenhuma na mente dele, ele ainda estava pensando de maneira interesseira. Aí diz a Bíblia que vinha ele chegando, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor, o pai, estava certamente, né, ali na sacada da sua casa, de longe o viu chegando. A Bíblia fala que o pai correu em direção a ele, o abraçou e o beijou. E ele estava fedendo a porcos ainda, mas o pai o abraçou e o beijou. E ele começou a conversar. Ele falou, pai, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai interrompeu ele. O pai não quis ouvir. O pai não quis ouvir a história. O pai falou, traz rápido
um sapato, uma sandália, coloca no pé dele, traz uma roupa limpa, vamos vestir ele, põe um anel no dedo dele, vamos matar o novilho e vamos fazer uma festa, porque meu filho estava perdido e foi achado. O que você acha? O menino ficou surpreso? Completamente perplexo. E aí, entrou para a festa. Eu vou dizer para você sabe qual foi o verdadeiro arrependimento daquele menino? Foi aceitar a festa. Ele aceitou a festa. Ele aceitou o amor do pai. O pai falou, vou fazer festa porque você voltou. Ele não ficou dizendo, quem sou eu? Quem sou eu? Eu aprontei tanto com o Senhor, por favor, não mata o novilho não, esse anel não, por favor, não mereço. Sim, tem muito crente que é desse jeito. Entendeu? Ele é muito rápido para aceitar maldição. Mas ele tem dificuldade de acreditar que toda aquela bênção é para ele. Mas o pai ama você do mesmo jeito. Está me ouvindo? Basta você fazer uma menção em direção a ele, que ele vai fazer todo o caminho em direção a você. O arrependimento do menino foi só esse, aceitar a festa. A ovelha, Jesus queria dar uma lição sobre o que é o arrependimento. Aí ele conta a história do pastor da 100ª ovelha. Você conhece a história? Tinha 100, perdeu uma. Ele sai para procurá-la. E encontrando-a, volta para casa e faz uma festa, porque encontrou a ovelha. Aí você fala, o que esse texto ensina de arrependimento? Jesus está ensinando arrependimento ali. O que a ovelha fez, na verdade? Todo o trabalho foi feito pelo Senhor. A ovelha só se deixou levar para casa. Se permitiu levar para casa. Esse é o verdadeiro arrependimento. É aceitar o amor de Deus por você. É aceitar a festa que Ele quer fazer por você. Está me entendendo? No Velho Testamento, na lei, primeiro você cumpriu o mandamento para ser abençoado. Nesse tempo da graça, Pedro primeiro foi abençoado para depois se arrepender. Primeiro ele provou o favor para depois se arrepender. Essa é a obra que o Senhor está fazendo conosco ainda hoje, filho. Essa é a obra que o Senhor está fazendo conosco. A terceira parábola que o Senhor conta é da dracma perdida, lá em Lucas 15. Ele diz que também o reino dos céus é assim. É como uma mulher que perdeu uma dracma. Tinha 10, perdeu uma. E ela varre a casa procurando a dracma. E quando ela encontra, ela chama as amigas para fazer festa. Essa é uma das histórias mais loucas da Bíblia. Alguém algum dia te convidou para fazer uma festa porque achou um dinheiro perdido? Rapaz, perdi R$1.000, vou fazer uma festa. Você não quer vir não? Vai ter um churrasco aqui para comemorar. Achei o meu dinheiro perdido. Ele vai falar, mas não tem muito sentido isso. Entende? Por que não tem sentido para nós? Porque não atribuímos valor. Mas quem perdeu tinha valor. Quem perdeu foi Deus. Quando Ele acha, tem festa no céu. Tem festa na presença dEle. Quantos dizem amém sobre isso? Mas vamos avançar. A pedra não é só quebrada, ela também tem que ser trabalhada. E a Bíblia fala lá em Mateus 16, verso 13, projeta para mim, que Jesus vinha lá em Cesareia de Filipe e perguntou para os discípulos, quem o povo diz ser o Filho do Homem? Eles disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias, ou então alguns dos profetas. Mas ele disse, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então pulou na frente e disse, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne que te revelou. Também eu te digo que tu és o que, meus irmãos? Pedro, pedra. Mas ele já era pedra. Entendeu? Ele já era pedra. Quando ele se converteu, Jesus disse, você vai ser chamado de pedra, Cefas. Todos nós, quando nos convertemos, nos tornamos pedra viva na edificação de Deus. Mas agora, o Senhor reafirma algo. Isso significa que Pedro agora está assumindo uma forma. Então, essa aqui é a pedra sendo trabalhada. É a pedra recebendo transformação. Ok? O Senhor disse, você agora vai ser pedra. Avança por gentileza. Aí o Senhor disse que vai dar as chaves para ele. Mas aí, no verso 21, diz assim, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando à parte, Senhor, vem cá por favor, deixa eu falar uma coisa particular com o Senhor aqui. Por favor, para de falar isso. Não fala mais esse negócio, vai morrer em Jerusalém não.
O texto diz que ele começou a reprovar Jesus. Você tem noção do que esse cara está fazendo? Ele está reprovando Jesus, reprovando Deus, reprovando o Senhor. Você sabe, eu fui abençoado. Acabei ali de fazer uma confissão extraordinária, tive uma revelação tremenda. Na igreja está cheio desses. E ele acha que tem direito de discordar de Jesus, de reprovar o ensino da palavra. Mas Jesus, verso 23, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, porque você agora mesmo era pedra de edificação, mas agora acabou de virar pedra de tropeço. Que coisa, rapidinho mudou de lugar a pedra. É tudo pedra, mas tem pedra que edifica, tem pedra que é tropeço. Isso significa que se você responde apropriadamente, a pedra vira coluna. Mas se não há uma resposta apropriada, a pedra vira pedra de tropeço. A pedra vira pedra de escândalo. Você sabe, nesse texto de Mateus 16 e 17, Pedro tem 3 revelações de Cristo. Primeiro, aqui no verso 13 até o 16, ele tem a revelação. Jesus disse: não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pedro teve a revelação que Cristo era o Messias. Depois do capítulo 17, 6 dias depois, Jesus os leva para um alto monte e se transfigura diante deles. Naquela hora Pedro viu que Jesus era o Filho de Deus. Mas daqui a pouco vem uma nuvem do céu e o próprio Deus Pai fala para Pedro: este aqui é o meu Filho amado, a ele ouvi. 3 vezes ele teve a revelação, ele teve a visão, e depois Deus mesmo falou com ele. Presta atenção, por que isso aconteceu aqui nesse momento? Porque o único jeito da pedra não ser pedra de tropeço e virar coluna, se ela for transformada na imagem da pedra que é Cristo. Agora, como é que você é transformado? Vendo Cristo. Você é transformado contemplando a Cristo. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a face, a glória do Senhor, somos por Ele transformados de glória na sua própria imagem. Como é que somos transformados? Contemplando. Pedro teve a revelação, Pedro teve a visão, e agora Pedro ouviu Deus dizendo. Tudo isso produziu o quê? Transformação. Filho, você quer ser transformado em coluna na casa de Deus? O Senhor tem que abrir os seus olhos para você ver Cristo. Não é ver você, não é ver as suas próprias obras, é ver a pessoa dele, é ser conquistado por Ele. Quanto mais você contempla o Senhor, mais seu coração é conquistado por Ele. O que nós nos esforçamos aqui a cada domingo? Para fazer um quadro de Cristo diante de você. Se você consegue enxergar esse quadro, seu coração é atraído por Ele. Assim, cada domingo que você vem, nós mostramos um aspecto diferente do Senhor, e o seu coração é marcado com letras de fogo, e você próprio é aquecido no seu coração, e você vai embora com o seu coração aquecido. Sabe o que aconteceu? Glória foi acrescentada na sua vida. Você não vê, mas glória foi acrescentada na sua vida. Alguma mudança aconteceu em você. Quanto você tem o seu coração tocado pela palavra aqui? É muito importante que o seu coração seja tocado, para que você seja nutrido dessa palavra do céu. Quando dizem amém? Mas a pedra depois tem que ser transformada. E aí vem um quarto estágio ainda. Lucas 22, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por você. Eu intercedi por você. Não é maravilhoso isso? Não tinha acontecido ainda, e Jesus já tinha orado. Você sabe aquela tribulação que você está passando? Jesus já orou por você antes dela acontecer. Antes do diabo peneirar, Jesus já estava intercedendo por você. Por quê? Porque a sua vida é importante para Ele. Então tudo está nas suas mãos, debaixo do seu controle. Veja, a oração do Senhor era para impedir que Satanás peneirasse? Não, porque ele peneirou. A oração do Senhor foi para quê? Foi para que a fé de Pedro permanecesse. Porque é isso que importa. Olha o que diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, a palavra converter aqui não é no sentido de converter, como eu falei para você agora mesmo, converter a Cristo. Ele já era convertido a Cristo. Converter aqui significa quando for restaurado, quando você voltar da sua queda,
porque o Senhor está dizendo que ele iria cair. O Senhor profetizou que ele iria cair, ok? Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: o que você responderia se Jesus chegasse para você e falasse: o diabo requereu você para te peneirar? Para que nós peneiramos as coisas, irmãos? Os irmãos, hoje em dia, tudo da cidade grande, né? Mas eu não fui criado também em cidade grande, mas eu morava com a minha avó num bairro de periferia, e naquela época não se vendia arroz, feijão nesses sacos bonitinhos. A gente comprava no armazém, a granel. Lembra disso? Alguém dessa época? Alguns. Achava legal comprar óleo, porque óleo tinha um tambor e tinha um negócio de vidro assim, queria apertar, ia descendo, adorava aquilo. Mas volta para cá. Então, a minha avó comprava o feijão. O que ela fazia comigo e com as minhas irmãs? Ela pegava o feijão e peneirava, jogava para cima e soprava. Quando ela fazia isso, ela separava o feijão do cisco, da palha. E ela também acabava também no movimento ali, trazendo à tona o carunchado, a pedra. Isso era para quê? Para separar. Presta atenção. Nós somos, a ilustração do ouro é antiga, mas é verdadeira. Você é ouro, mas no ouro ainda tem impurezas. Tem coisas que não é ouro. Qual que é a maneira de depurar o ouro? É passando o ouro pelo fogo. Quando o ouro é passado pelo fogo, as impurezas evaporam, mas o ouro permanece. Satanás quis peneirar Pedro. O Senhor não disse que não vai peneirar. O Senhor disse, ele vai. Mas eu orei por você. Mas Jesus, aí eu ia perguntar, o que você responderia para Jesus se ele dissesse para você: olha, Pedro, Satanás requereu você para te peneirar, mas eu estou orando por você. O que você iria responder para o Senhor? Não, eu falo de mim. Eu ia falar: Senhor, ora mais por mim então. Por favor, ora mais. Eu não sei como é que esse negócio do diabo vir peneirar. Ô Senhor, me ajuda. Não deixe eu sozinho. Ora mais por mim. Ora agora. Ora, põe a mão na minha cabeça. Eu acho que eu falaria. Quantos estão comigo nisso? Aí o que Pedro falou? Ele, porém, volta para o verso 32. Onde é que eu estava? Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Verso 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto. Não, maravilha isso. Senhor, eu estou pronto. Deixa o diabo vir. Já estou pronto. Era essa a resposta que se esperava? Estou pronto. Está acabada a obra. Já terminou. Eu estou pronto. É claro que não parou aí, mas olha o que ele diz mais: Senhor, eu estou pronto. Estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Estou contigo para viver e para morrer. Ninguém me separa do Senhor, porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Venha quem vier, que eu saco da minha espada e arranco a orelha fora. Eu estou pronto. Quantos de nós ainda temos muito disso? Uma percepção equivocada de si mesmo, da sua própria carne. Entendeu? O Senhor fala o que para ele? Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje, não é amanhã não, hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. 3 vezes negará que me conhece. Sabe qual é o grande impedimento para que você seja feito coluna na casa de Deus? Justiça própria, mérito próprio, achar que depende de você, achar que você já está pronto, você já passou por isso, você já foi aprovado, você já está numa outra posição de glória. O diabo pode vir com quem ele quiser, porque agora você está pronto. Essa percepção equivocada da carne enche você de mérito próprio. O que qualifica você a ser coluna não é a sua força. O que qualifica você a ser coluna não é a sua habilidade, é a força do Senhor em você. Mas a força do Senhor só pode estar em você se a sua própria sair de cena. A justiça de Cristo só pode ter fruto em você se a sua própria for deixada de lado. Deixada de lado. Mas Pedro ainda tem muito mérito. Pedro ainda tem muito mérito. Lá em João, eu não coloquei essa referência aqui, mas lá em João, no capítulo 13, Jesus fala a mesma coisa para Pedro.
E Pedro responde, mesma coisa em outras palavras: por ti darei a própria vida. Por ti darei a própria vida. E o Senhor fala, vai dar a vida por mim? Você vai morrer por mim? Não, eu morro por você, rapaz. Eu faço na sua vida. Você sabe, a lei é você amar Deus. A graça é Ele amar você. Aqueles que vivem na lei, vivem confiados no quanto amam a Deus. Aqueles que vivem na graça, vivem confiados no quanto são amados por Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quanto mais você vive na lei, confiado que você é que ama a Deus, mais o pecado tem força na sua vida, porque a força do pecado é a lei. Mais você anda debaixo de condenação quando falha, porque essa é a lei. Primeiro mandamento, amarás a Deus. O que é a graça? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro Ele me amou. Primeiro eu recebi a pesca maravilhosa, depois é que eu respondi a Ele. Meu amor por Ele é só uma resposta, não origina coisa alguma. Essa é a maneira prática de você entender se está na lei ou se está na graça. O que você confia? É no que você sente, no que você faz, na sua fidelidade? Ou você confia no amor de Deus por você, na obra dEle por você, na fidelidade dEle sobre a sua vida? Felizes são aqueles que confiam no amor dEle por si. Nesse sentido, Pedro, podemos fazer um paralelo entre ele e João. Pedro, lá em João capítulo 13, ele se apresenta dizendo o quê? Por ti darei a minha vida. Eu morro por ti. Eu não sou como esses outros discípulos aqui, não. Pelo Senhor eu sou capaz de morrer. Mas e João? Como é que João se apresenta? Como discípulo a quem Jesus ama. Durante muito tempo eu lia isso na Bíblia e eu ficava achando que Jesus gostava mais de João do que dos outros. Jesus gosta de todos do mesmo jeito. Sabe qual é a diferença? João sentia, sabia que era amado. Entendeu? João estava cheio deste amor. Jesus ama a todos do mesmo jeito, mas alguns vivem debaixo deste amor. Amém, meus irmãos? Então, isso produziu o quê? Você vê o resultado disso a partir desse texto de João capítulo 13. A Bíblia fala que Jesus disse que um deles trairia. Pedro então fala para João, pergunta para ele, porque João estava reclinado no peito de Jesus, mas Pedro estava o quê? Distante. Por quê? Porque a lei produz distância, mas a graça nos aproxima. João está reclinado no peito porque ele se sente amado, não é porque Jesus discriminou os demais, é João que se apresenta assim, mas Pedro está de longe. Então normalmente quem está mais longe pede para quem está perto, porque tem mais intimidade. Segunda coisa que você vê no texto, foi que João foi o único que ficou sabendo quem trairia Jesus. Pedro não ficou sabendo, os demais discípulos não ficaram sabendo, só João, porque Jesus disse, quem mete a mão comigo no prato, este é o que me trairá. João viu que era Judas. A Bíblia fala que depois que Jesus ressuscitou, isso é uma coisa interessante, Maria chegou dizendo, olha, o túmulo está vazio, eu vi o anjo, ele está vivo. Ela falou isso para Pedro e João. Os dois saíram correndo, mas João chegou primeiro. Por que João chegou primeiro? Porque era mais apaixonado. Quando o Senhor apareceu para eles no mar da Galileia, eles estavam pescando, e o Senhor estava na praia. Eu vou ler isso agora mesmo com você. Aí o Senhor pergunta para eles, vocês pescaram alguma coisa? Na hora que o Senhor pergunta, quem é o primeiro a perceber que é Jesus? João. Porque quem tem intimidade percebe pela sensibilidade que o Senhor dá para ele. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser o discípulo a quem Jesus ama. Eu quero viver nessa posição, eu quero andar nessa posição, dependendo do amor dele por mim, não do meu amor por ele. Amém, meus irmãos? Mas Pedro era cheio de justiça própria, e o resultado foi o quê? Ele teve que negar a Jesus. Você sabe, a coisa mais difícil para o Espírito Santo é convencer alguém que ele não presta. Convencer alguém que a carne dele é imprestável. É a coisa mais difícil. Nem dá para nós exortarmos alguém. Irmão, quando é que você vai entender que nada em você presta? A pessoa fica revoltada, ela fala, não, eu até tenho coisa errada, mas tem coisa boa em mim. É difícil concluir como Paulo lá em Romanos 7, que na minha carne
não habita bem nenhum. Mas só esses é que podem experimentar se tornar coluna na casa de Deus. Quando você entende que na sua carne não habita bem nenhum. E às vezes, a queda, ouça o que eu vou te dizer, ouça com ouvidos santos, estou falando comida sólida, às vezes a queda é inevitável, é até necessária. Pedro precisava de cair, para chegar no fim de si mesmo. Alguns têm uma opinião de si mesmo tão exagerada, tão fora da realidade, tão cheio de justiça própria, de mérito próprio, que o único jeito dele cair em si é na queda. Na hora que ele cai, aí ele se convence que realmente na carne dele não habita bem nenhum. Mas você não precisa de cair. Você pode ter revelação hoje aqui na reunião pelo Espírito Santo de Deus. Você não precisa, mas acredite em mim, alguns vão cair. Alguns vão experimentar a queda, para o bem dele. Para o bem dele. O problema é que toda queda traz prejuízo. Por último, encerrando esse tempo, me perdoe que eu passei da hora, mas eu queria sua atenção mais 10 minutinhos. Quanto me dão? Quando é que Pedro virou coluna? A Bíblia fala que quando Pedro estava negando a Jesus, a Bíblia fala que ele negou 3 vezes. Na terceira vez, ele estava negando perto de Jesus. A Bíblia fala que o Senhor olhou para ele. O que você acha que Pedro viu no olhar de Jesus? Mais uma vez, a Bíblia fala que Pedro saiu e chorou profundamente, amargamente. Porque ele viu o olhar do Senhor. O que você acha que ele viu no olhar de Jesus? Eu te avisei, Pedro. Te avisei que você ia cair. Mas lembra, eu te avisei mais. Que você vai ser restaurado e vai fortalecer os seus irmãos. Lembra, Pedro, da mulher adúltera? O que eu disse para ela? Eu não te condeno. O mesmo falo para você, Pedro. Eu não te condeno. O que ele enxergou no olhar do Senhor? Perdão. Perdão. Nós não sabemos o dia em que Jesus encontrou Pedro depois da ressurreição. A Bíblia não menciona. O Senhor fez questão de deixar esse evento oculto, privado só deles. Mas a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 5. 1 Coríntios 15, 5. Fala que o Senhor apareceu primeiro para Pedro. Antes de todos os outros discípulos, Jesus apareceu primeiro para Pedro. Entende? Por que disso? Porque Pedro precisava de ser restaurado. Por isso que lá em João, no último capítulo, capítulo 21, no verso 4, diz que ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, esse é João: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Lançou ao mar para ir aonde? Ao encontro de Jesus. Presta atenção, se Pedro, aqui ele já tinha encontrado Jesus. Não é a primeira vez que ele encontra o Senhor, ele já tinha encontrado, porque o Senhor apareceu primeiro para ele. Nesse encontro ele foi tão restaurado, tão completamente amado, que quando ele viu o Senhor, ele não estava correndo do Senhor, ele não estava fugindo do Senhor, ele não estava envergonhado do Senhor, mas ele pulou na água e nadou em direção ao Senhor, atraído pelo Senhor. Amém, meus irmãos? É isso que nos faz coluna. Verso 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Jesus já tinha feito a refeição. Ele perguntou se tinha algum peixe, para poder aumentar a refeição, mas já estava pronto. Ele já tinha feito, inclusive pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Verso 12: vinde e comei. Presta atenção, Jesus tinha ressuscitado. Ele agora estava em glória, e mesmo assim estava fazendo refeição para os seus discípulos. Amém, irmãs? Você é uma mulher cheia do Espírito. Você não perde nada em fazer refeição também para a sua família, porque foi o que Jesus fez para os seus discípulos. Mesmo em glória, ele continuava fazendo o quê? Servindo. Estou falando de coisas espirituais aqui. Continuava servindo.
Ele não precisava, mas continuava servindo, fazendo comida, que algumas mulheres acham que é o trabalho mais trivial, braçal e humilhante do planeta, o que é um grande engano, porque foi o que Jesus fez. Já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois que havia ressuscitado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Isso não está claro aqui em português, mas eu tenho que contar para você. No grego, tem várias palavras para amor, pelo menos 3. Tem ágape, que é o amor mais elevado, o amor de Deus. Tem filéu, que é o amor de amizade, de amigo. E tem o amor eros, que é o amor do homem para com a mulher. Ok? Muito bem. Qual que você acha que é a palavra que Jesus usa aqui? Pedro, tu me amas? Qual você acha que é o amar aqui que Jesus fala? Ágape, filéu ou eros? Ágape. Agapau no original. É o verbo conjugado. Quando Jesus pergunta, ele pergunta ágape. E Pedro, ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Qual que é o amor que Pedro responde? Filéu. Tu sabes que eu te amo como amigo. Meu amor é limitado. Meu amor não é extraordinário. Teve um dia que eu falei que até morria pelo Senhor, mas hoje eu não ouço falar nada, porque eu vivo é pelo teu amor por mim, não pelo meu amor por ti. Aí o Senhor disse para ele: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mais uma vez, Jesus fala ágape, ele responde filéu. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Agora Jesus não fala ágape mais, aqui ele fala filéu. Tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas, e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Interessante que eu gosto de observar às vezes o ambiente em que Deus fala com as pessoas. Pedro negou a Jesus na beira de uma fogueira. Agora Jesus acende uma fogueira, faz comida para ele ser liberto daquilo. Pedro negou 3 vezes. Ele vai responder 3 vezes que ama o Senhor. Pedro é alimentado primeiro. O Senhor disse: vinde e comei. Mas depois o Senhor fala para ele: alimenta os cordeirinhos, dá comida para o meu rebanho. O Senhor só manda você dar comida depois que Ele alimenta você. Você só está apto para ser coluna, para alimentar, se você primeiro foi alimentado, nutrido com a palavra eterna do Senhor. Amém, meus irmãos? Alguns dias antes, poucos dias antes, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Mas agora o Senhor confiou a ele a coisa mais preciosa que ele tem. Qual que é a coisa mais preciosa que Jesus tem? Seu rebanho, suas ovelhas. Jesus confiou a coisa mais preciosa que ele tinha para Pedro, que alguns dias antes o havia negado. Por que o Senhor fez isso? Porque agora Pedro chegou ao fim de si mesmo. Pedro não confia no quanto ele ama o Senhor. Pedro não confia no quanto ele pode fazer para o Senhor. Mas Pedro confia no quanto o Senhor já fez por ele. Pedro confia na obra do Senhor por ele. Quando Pedro chega ao final do seu mérito, da sua justiça própria, do seu merecimento, o Senhor diz: agora você é coluna, eu vou confiar a você as outras ovelhas. Você vai sustentar, você vai ajudar a carregar, para que elas sejam edificadas casa para a minha glória. A mesma coisa vai acontecer com você. Quando é que o Senhor quer constituir você coluna? Quando você chegar ao fim do seu merecimento próprio, filho. Quando você não confiar mais no que você pode fazer para Deus, no quanto você ama a Deus, mas quando você começar a se gloriar no quanto você é amado por Ele. Quantos podem fazer isso nessa manhã? Fique em pé onde você está. Erga